Olá, galera! Tudo bem? Essa semana a gente vai continuar falando sobre gêneros literários. E o gênero desta vez é o gênero narrativo. A gente já sabe, desde bem novinhos, que narrativa é aquilo que envolve uma história, né? E a gente sabe, por exemplo, que a gente viu nas aulas anteriores, o gênero épico, que contavam histórias heróicas. Essa contação de histórias pertence ao gênero narrativo, né? O contar de histórias é narrativo. Se eu conto para vocês, por exemplo, como foi o meu feriado, eu vou narrar para vocês o que eu fiz durante esse tempo. Então, isso é uma narrativa. E o gênero narrativo, ele é composto por elementos principais, primordiais. Quais são esses elementos? São o enredo, o narrador, os personagens, o tempo e o espaço. Então, esses 5 elementos, enredo, personagem, narrador, tempo e espaço, esses 5 elementos, eles obrigatoriamente têm que aparecer em toda e qualquer história ou todo e qualquer texto que se diz pertencente ao gênero narrativo, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai estudar hoje detalhes de um por um do que significa cada um desses elementos. Aí talvez vocês digam, nossa, Lica, mas a gente estudou gênero narrativo lá no 6º ano. Sim, tudo bem, só que a gente precisa ficar relembrando coisas. Tem detalhes que a gente não lembra o tempo inteiro, porque, né, nosso cérebro ainda não é um computador. E aí a gente precisa ficar relembrando. E hoje, quando vocês forem estudar, por exemplo, o gênero narrativo, vocês vão estudar com uma profundidade muito maior do que quando viram essa matéria lá no 6º ou no 7º ano, não importa, tá bom? E para falar sobre o gênero narrativo, toda vez que a gente ler um texto caracterizado como gênero narrativo, esse texto tem que responder as seguintes perguntas: como, quem, que, quando, onde e por quê. As respostas a essas perguntas é o que vai ditar ou o que vai dizer quem são os personagens, quem é o narrador, qual é o espaço, qual é o tempo e qual é o enredo. São os 5 elementos principais de uma narrativa. Quando a narrativa ela é muito bem feita, muito bem construída, ela pode até fazer com que nós, leitores, sintamos que a gente está fazendo parte da história. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, por exemplo, de ouvir um podcast. Ou é um podcast, por exemplo, de um livro ou de uma história. E aí o responsável por esse podcast, a voz que você está ouvindo, ela domina tanto o assunto, ela sabe tão bem aquilo que ela está falando, que a sensação que você tem é que a pessoa está ali, naquele mesmo lugar que você, ou você se transferiu para o lugar da história e você entra nela. Você faz parte do cenário, você faz observações. E isso é característica de quando um texto ele é muito bem montado. E por que eu falei como exemplo o podcast? Porque, embora a narrativa, o gênero narrativo é muito presente no texto em prosa, escrito, nos livros e tal, a gente tem as mídias também. A gente não pode esquecer que a gente evoluiu, né? E a tecnologia trouxe essa evolução, compartilhou dessa evolução. E a mídia tem apostado nos gêneros literários. Eu falei do podcast porque eu, por exemplo, tenho o hábito de ouvir podcasts de literatura e podcasts de psicanálise, porque eu particularmente, enfim, de psicanálise eu ouço mais, principalmente nessa quarentena, porque tem me ajudado nos meus estudos. E o podcast, dependendo do estilo ou da temática, ele é uma narrativa, tá bom? Então vamos falar de cada elemento da narrativa. Dos 5 elementos essenciais, vamos falar de um por um. O primeiro é o enredo. O que é um enredo? Na narrativa, o enredo é a história em si. A história contada. Isso é um enredo. E o que tem nesse enredo? Bom, ele tem uma introdução, óbvio, toda história tem que ter começo, meio e fim. Nessa introdução, aí depois dessa introdução tem que haver algum conflito. Conflito não obrigatoriamente é briga, tá, gente? Conflito é alguma coisa que precisa ser desembolada ou desenvolvida no desenvolvimento do seu texto. Um conflito é um norte para o texto, né? Depois tem que ter um desfecho. O desfecho é a solução desse conflito, como ele foi solucionado, como resolveu e como essa história se fechou. Porque escrever um texto
É muito parecido com costurar. A gente consegue pegar uma roupa e costurar numa linhavada só? Não, tem que ir ponto por ponto, se for feito à mão. E ainda que seja feito à máquina, a máquina não faz vários pontos de uma vez, é ponto por ponto, só que faz muito rápido. É essa a vantagem da máquina. O compor de um texto, independente do gênero dele, é exatamente semelhante ao da costura. Para fazer uma história, para criar um texto, ainda que seja uma história real, não tem que ser escrito palavra por palavra? E essas palavras têm que se conectar de alguma forma a construir um sentido? A narrativa é assim, especialmente assim, né? E aí, o enredo, ele é essa parte, é a história toda, é a narrativa como um todo, tá bom? Aí essa história tem que ter uma introdução, que é o começo, tem que ter o desenvolvimento, que é o meio, que é o conflito ali aparecendo lá, e tem que ter o desfecho, que é o fim, a resolução do problema ou como a história se amarra, o ponto final dela, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto da narrativa, o enredo é a história em si. Nós temos o narrador. É muito interessante porque o narrador nem sempre é o autor do texto. Então, se nem sempre o narrador é quem criou aquela história. O narrador, ele pode ser um personagem. O narrador pode ser um observador. O que é um narrador observador? O narrador observador, por exemplo, ele tá ali só para observar e ele não faz nenhuma contribuição para o texto. Eu vou falar dele lá no foco narrativo. Então, a gente sabe que o narrador é a voz que conta o texto. Então, se a gente pega um conto, por exemplo, da Clarice Lispector, e aí eu pergunto, quem é o eu lírico? É o narrador. É quem está contando o texto. Às vezes é um personagem, às vezes é o dono do texto mesmo, o próprio autor, às vezes é alguém que não está participando da história, mas está vendo a história de longe, então ele resolveu contar. O eu lírico é isso. Por isso é importante saber quem é o eu lírico. Porque ele corresponde ao narrador do texto, é quem está contando a história. E é importante fazer essa diferenciação. O narrador nem sempre é o autor do texto. Há diferença, pode ser pessoas diferentes, eles, tá bom? Aí a gente vai para o foco narrativo. O foco narrativo é a voz na qual o texto está sendo contado. Por exemplo, se o texto está sendo contado na primeira pessoa, eu vi isso, eu aquilo, subentende-se que que o narrador ele esteja presente no texto, né? E é a flexão verbal. É o verbo quem vai dizer em que pessoa o texto está sendo contado. Está na primeira pessoa, na segunda ou na terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Isso nós chamamos de foco narrativo. É quando o narrador escolhe uma forma verbal para ele se apropriar dela. E aí, por meio dos verbos, a gente sabe quem é que está contando a história, tá bom? E aí tem os dois tipos de narrador. Nós temos o narrador observador, que é aquele que se restringe apenas a observar a história. Ele não necessariamente é um personagem importante. Ele tá só olhando. Aí tem um texto da Clarice Lispector que conta a história de uma garota que tá sentada na varanda da casa dela, sozinha, um calor de 40 graus de Grajaú, e a história inteira conta essa garota, o sentimento de solitude dela, de solidão, e o encontro que ela tem com o cachorro, e a voz do texto, quem conta, quem é o narrador dessa história, é um cara que tá no ponto de ônibus esperando a condução. Ele não participa da história, mas ele conta com base nas observações dele. Então isso é um narrador observador. Ele não interage com os personagens, ele conta daquilo que ele está vendo, tá bom? Nós temos o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que ele apresenta um certo envolvimento com a história. Ele também pode não ser um dos personagens, pode até ser que não, mas ele demonstra algum tipo de envolvimento, um conhecimento além. É como se ele tivesse muito perto de todos os personagens e ele soubesse de cada uma coisa específica, sabe? Então, o narrador onisciente, ele apresenta um grau
de conhecimento sobre todos os acontecimentos, sobre as emoções despertadas nos personagens e sobre os pensamentos dos personagens. Então, o narrador onisciente é aquele que é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele conhece até o que os personagens pensam e sentem. Mesmo que eles não digam, o narrador acredita que sabe. Então, o narrador observador, ele observa e conta a história sem envolver, só conta, é um relato. E o narrador onisciente é aquele que, além de contar a história, ele deixa claro o domínio, o conhecimento que ele tem, um certo envolvimento com os personagens. Ele conhece intimamente as situações, o fato ou os fatos e cada personalidade de cada personagem presente naquela história. Isso nós chamamos de narrador onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe de todas as coisas, de todos os sentimentos, de tudo. Ok? Então, 2 tipos de narrador: onisciente, sabe de tudo, e o narrador observador, que só olha de longe. Tá bom? Agora nós temos os personagens. Bom, tem vários tipos de personagens. Nós temos os protagonistas, ou os personagens principais, e eles são sempre bonzinhos, na maioria das vezes são assim, heróicos, né? São pessoas que enfrentam suas batalhas, suas lutas, correm atrás das suas conquistas, são, né? Então o protagonista é esse, então ele assume o papel mais importante da história. Das novelas, por exemplo, a protagonista da novela é sempre aquela que sofre a novela inteira para no último episódio triunfar. É isso que um protagonista faz, tá? As novelas são um excelente exemplo de gênero narrativo, porque elas contam o tempo todo uma história, não é? Ela tem começo, meio e fim. Ela conta com base nas observações de alguém, então tem vozes importantes na novela, nas novelas. Eu citaria algumas, eu não assisto novela, então... Aí nós temos também os personagens secundários ou coadjuvantes. Quem são esses personagens? São aqueles que complementam a existência do protagonista e do antagonista. O antagonista é o do mal, rival. Não era rival a palavra. Peraí, eu vou lembrar. não lembro. O antagonista é aquele que tá ali para fazer o quê? Ele se opõe à trajetória, ele atrapalha o protagonista, ele dificulta a vida desse protagonista. E o mais interessante é que o antagonista nem sempre precisa ser uma pessoa. Pode ser um evento, uma situação da natureza, um elemento da natureza, por exemplo. Vamos supor que você vai assistir a um filme, não lembro. E aí, tsunami, por exemplo. O que dificulta a vida das pessoas boas ou dos protagonistas? A tsunami em si, que é um fenômeno da natureza. Então, esse fenômeno da natureza, ele assume ali, então, a função de antagonista, que é aquele que dificulta o caminho do personagem principal. Tá bom? Então, o antagonista pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. Os personagens secundários ou coadjuvantes são aqueles que interagem com o protagonista e o antagonista. Eles encenam com essas pessoas, eles compõem a cena. E os figurantes são aqueles que enchem linguiça, né? Se eu falar de uma novela, por exemplo, e contar, e na novela for um episódio de que tem uma família na praia, não pode ser essa família sozinha. Então arruma umas cabeças lá aleatória e coloca lá para fingir que tá na praia também, só para pano de fundo. É isso que os figurantes fazem, tá bom? Eles enchem linguiça, ou eles são pano de fundo, eles preenchem o cenário, tá ali, entendeu? Só para isso, tá bom? E ainda sobre os personagens, tem outra forma de classificá-los. A gente pode classificar esses personagens como personagens planos. O que é um personagem plano? É aquele que tem uma personalidade própria. E aí, ele vai obedecer essa personalidade o tempo inteiro na história, ele não vai mudar. Se ele tem um caráter de bonzinho, ele vai ser bonzinho do começo ao fim. Se ele é maldoso, ele vai ser cruel do começo ao fim. Então, quando não há mudança de personalidade ou de comportamento no personagem, nós chamamos ele de um personagem plano. Daquele que você sabe do começo ao fim que ele vai ser aquilo para sempre forever e acabou.
E aí temos os personagens redondos. O que são, ou quem são os personagens redondos? São aqueles personagens que no início da narrativa começa de uma forma e ao longo da trama, da trajetória, ele vai mudando a sua personalidade, o seu humor, a maneira como enxerga a vida, tudo nele pode mudar. Então você não tem nem noção de como esse personagem vai terminar, porque ele é tão vai e volta, que você não sabe se ele mudou, se vai, enfim, tá bom? Então, personagem redondo não é gordo, não é assim, é personagem que muda de personalidade. Ele muda, ele se transforma ao longo da história. E acontece o tempo todo, tá bom? Próximo elemento importantíssimo da narrativa, o tempo. O tempo pode ser linear. O que é um tempo? Uma coisa linear. É uma coisa que ela obedece uma sequência perfeita e vai retinho, assim, ó, sem titubear. E um tempo não linear. Um tempo não linear é quando você, na mesma narrativa, você vai e volta no tempo. Você percorre entre passado, presente e futuro, ou só dois deles. E aí o leitor precisa ter uma atenção especial a isso. Que é um exemplo de um narrador que não era linear nem um pouco, Machado de Assis, um escritor famosíssimo, né, um importantíssimo representante da literatura brasileira. E ele, uma das dificuldades de ler as obras de Machado de Assis é que ele não é linear. Na mesma hora que ele está contando um fato, ele lembra de uma coisa lá do passado que não tem nada a ver com o fato e você fica assim, gente, do que ele está falando agora? Em que tempo ele está? Entende? Ou ele faz uma observação futura no meio de uma coisa que já passou e aí você... Então, o não linear é isso, que não obedece a sequência. Ele vai igual batimentos cardíacos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não linear. E aí, nesse mesmo tempo, nós podemos classificá-lo de outras duas formas. O tempo cronológico é aquele que demarca as horas, o tempo cronológico mesmo, de horas, minutos, segundos, meses, anos, décadas e séculos, tá bom? E o tempo psicológico. O que é um tempo psicológico? É aquele tempo que, embora tenha representação da ordem cronológica do relógio, os marcadores de tempo dele são subjetivos. Por exemplo, se eu conto uma história que durou a história inteira 5 minutos, 5 minutos no relógio, a imaginação que a gente tem. Porém, tem tantas coisas ali dentro dessa história. Foram 5 minutos tão intensos que a impressão que o leitor tem é que duraram 5 horas. Então, essas impressões, quando o tempo não fica bem demarcado, nós chamamos isso de tempo psicológico. É aquele tempo que você imagina, que você acredita que tenha durado a história. Tá bom? Aí, em quanto tempo durou o conto tal? O ocorrido do conto? Eu acho que durou 3 dias. Mas não tem nada no texto que prova que durou 3 dias. Essa ordem de tempo é subjetiva, tá ali nas entrelinhas. Então, nós chamamos isso de tempo psicológico, tá bom? É invisível, não tem como saber com exatidão. Isso é a subjetividade, tá bom? E, por fim, nós temos o espaço. O que é um espaço numa narrativa? O espaço é aquele ambiente ou aquele cenário onde a história acontece. Pode ter mais de um cenário, pode ter mais de um espaço. Aí, se eu dou um texto e falo assim, em qual espaço ocorre a história tal? Aí você vai falar, a história ocorre no quarto, que é onde eu tô. Ou a história ocorre no quarto, na sala e na varanda. Então, vai ter 3 sequências que me levem a esses 3 lugares. Então, o espaço é isso, tá bom? E ele funciona só como pano de fundo mesmo, para essa história não ficar assim solta no ar. O pano de fundo é esse espaço, que pode ser qualquer lugar do seu imaginário, né? Ele cabe qualquer espaço, físico, metafísico, espaço psicológico, espaço concreto, enfim, tá bom? Então, pronto, já vimos os 5 elementos específicos de uma narrativa. Narrador, quem conta a história. Personagens, o bonzinho, não tão bom, que dificulta a vida do bonzinho. E
Os que enchem linguiça, que são os figurantes. Os tipos de narrador. Observador, só olha e conta, sem envolvimento. Narrador onipresente, sabe de tudo, tá envolvidaço, mas não obrigatoriamente participa da história. Tempo psicológico e cronológico. Cronológico, do relógio. Psicológico é o subjetivo, é o que a gente imagina, tá bom? E por fim, espaço, pano de fundo. É isso a nossa aula. E onde que tá todo esse conteúdo? Nas páginas 512 a 515. São 514. É onde tá o conteúdo. Tudo que eu expliquei para vocês estão nessas páginas, tá bom? Eu sugiro que vocês leiam. E se tiver alguma dúvida, sabe como me encontrar. Sobre os exercícios, nós temos 12 atividades. Eu vou pedir que vocês façam do 1, façam as 12, tá bom? E depois manda fotinho pra mim e a semana que vem a gente agenda a nossa videochamada para fazer a correção de exercícios. Espero que tenham ficado claro e se tiver alguma dúvida, vocês sabem onde e como me encontrar, ok? Beijo, beijo, se cuidem!